O professor Davi Pinho é professor associado de literatura inglesa e membro permanente das especialidades Literatura de Língua Inglesa e Teoria da Literatura e Literatura Comparada do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, bolsista de produtividade da FAPERJ e do Proficiência, é autor, organizador e ensaísta em diversos títulos nacionais e internacionais. Entre suas últimas publicações estão ensaios das coletâneas Virginia Woolf, Objects, Things Matter, organizada pela Lacey Matheson, que saiu pela Edinburgh University Press, ou está saindo, já saiu. Saiu agora, acabou de sair. E Formas do Eu na Literatura e Filosofia, 7 letras, também deste ano, a qual também assina como co-organizador. É membro da International Virginia Woolf Society e faz parte do Editorial Advisory Board da série Virginia Woolf Variations, comissionada pela Edinburgh University Press, e meu amigo querido. Do Cute. Do Cute. Gente, eu vou ler para ficar dentro de 20 minutos. Eu não tenho PowerPoint, eu estou aqui escutando. Tudo bem, né? Depois já. Cada vez você não chega por aqui, mas estou nessa ambientação. As flores. Eu quero começar agradecendo a Lindbergh, a Sandra, por abrir esse espaço. A Rita, que também organizou um pouco esse evento, né? E meu título hoje é para dar forma a uma comunidade queer, a escavação enquanto método. Eu começo essa comunicação evocando a cena de uma comunidade contingente que se forma em torno do carro que percorrerá pelas ruas de Londres em direção ao Buckingham Palace, nas primeiras páginas de Mrs. Dalloway, que já foi brilhantemente evocada pela Rita de manhã, né? Ao interromper o êxtase estético de Clarissa Dalloway com um som imediatamente codificado como um tiro, oh, a pistol shot in the street outside, lembra a Clarissa pensa? Justamente no momento em que a personagem finalmente havia conseguido desarmar seu ódio por Rescue-me, como se as cores e o cheiro das flores que ela mesma tinha ido comprar diluíssem seu senso de oposição, o carro funciona como um ponto focal para a construção de um coro de vozes composto por anônimos que dividem a quarta-feira de junho, vivida por Clarissa. O carro não só rearma Clarissa, por assim dizer, mas também faz emergir um sentido de comunidade que tem sua raiz num sentimento comunitário de vulnerabilidade que a cena londrina parecia querer escamotear, que a própria ideia de nação tentava amortizar com o consumismo celebratório das classes dominantes, enquanto a realidade econômica mais ampla se deixa ver assim que Clarissa sai de casa e vê bêbados e pedintes nas calçadas, entregues à ruína que se tenta esconder no regozijo nacional entre guerras. As compras param. For in all the hat shops and tailor shops, strangers looked at each other and thought of the dead, of the flag, of empire. A vibração de impossível medição pela ciência faz os mortos retornarem aos vivos que aparentemente se reuniam em uma comunidade ampla, delimitada por bandeira e império, como se fossem sinais de algum pacto mórbido. Que essa vibração gere um levante de alguém advindo de uma das colunas contra a família real, produzindo uma disputa ecoada nas lojas em que noivas faziam seus enxovais, supostamente adentrando marriage plots, que dá sustentação ao império. Carol falou um pouco disso, né? Enquanto uma comunidade afirmativa, como diz a Sarah Ahmed, propicia a discussão em torno da possibilidade de comunidades contingentes que eu quero mobilizar aqui hoje. Antes dessa cena, pela primeira vez, aparece o Septimus Florence Smith, e se sente o próprio carro atrapalhando o trânsito, impedindo a processão gloriosa desses símbolos da modernidade e da euforia capitalista inglesa naquela manhã. É desse sentimento de duas comunidades que se formam, uma em plano maior, a nação, e outra em plano menor, daqueles que sonham em desertá-la, criando em seu lugar várias comunidades dissidentes, provisórias, reunidas textualmente de forma contingente, como nessa cena, que eu quero falar. Por anos, a Virginia Woolf trabalhou em Mrs. Dalloway, em busca de uma forma de reunir esses fragmentos e sustentar sua visão. E hoje de manhã, ouvindo o Victor, eu lembrei daquela carta da Maria Dickinson, em que ela diz que quer escrever uma peça, um homem e uma mulher vão caminhando, e ela transformou essa peça em Mrs. Dalloway, né? Então isso vem lá de 1905, 20 anos antes, né? David Bradshaw anota que, em seu primeiro esboço, influenciado tanto pela escrita do conto Mrs. Dalloway em Bond Street, quanto por seu trabalho em sua primeira coletânea de ensaios, o também centenário The Common Reaper, o livro teria capítulos com episódios separados, que Woolf reuniria sob o título abandonado At Home or the Party, que se transforma em The Hours, já em 1923,
e chega à forma final, publicada em 25 como Mrs. Dalloway, com essas 12 sessões não numeradas que coletam, em discurso indireto, diversas subjetividades que dividem pontos de referência, como o carro com o qual abrir a comunicação, mas também as batidas do Big Ben, um avião, um ônibus onde a Elizabeth está, a ambulância que leva o Septimus Ford Smith, enfim, até a gente chegar na guerra no final do romance. Na guerra não, na festa, no final do romance. Freud. É. Na entrada de diário datada de 15 de outubro de 1923, Woolf nos diz que, nesse longo processo de escrita, ela descobriu o seu Tunnel Process, sobre a reclamação da manhã, né? E continua a notar ao longo do ano seguinte como a escrita de Mrs. Dalloway lhe oferece esse método de escavação de cavernas, como a Ana Carolina Mesquita traduz, ou seja, como criar túneis entre as personagens, perfurando a superfície espacial e atemporal em marcações específicas. Em outras palavras, esburacando a quarta-feira de junho, que reúne essas vozes em Londres no plano formal, a partir dessa troca de vozes que se alternam, se sobrepõem ou se complementam quando aderem a esses pontos focais da narrativa. De Alex Worthley a David Bradshaw e Jane Goldman, a crítica especializada em geral enfatiza a qualidade coletiva desse método que o Woolf descobre na escrita de Mrs. Dalloway. O que lemos é frequentemente caracterizado por esses críticos como uma orquestra de vozes que se dispersa e se reúne de novo em discurso indireto livre coletivo que usa a superfície e os eventos como ponto de escavação para criar esses túneis entre uma subjetividade e outra. Túneis que unem não só diferentes vozes no nível da frase, mas diferentes vozes da mesma personagem no nível da frase, entre passado, presente e futuro. Essa forma que consegue dar pouco espaço para a narração exterior sem recorrer à primeira pessoa, nos permite reavaliar o lugar de Clarissa Dalloway, que já aparece no primeiro romance da Virginia Woolf, The Voyage Out, de 1915. Nessa primeira aparição do casal Dalloway, Clarissa figura como sustentáculo da política imperial do seu marido Richard. Ela é, ao mesmo tempo, oprimida pelo heteropatriarcado colonial, para usar uma expressão do Paul Preciado, e facilitadora de sua reprodução por comunidades hegemônicas que fazem da mulher se sustentável. A ambivalência de Clarissa também marca Mrs. Dalloway em Bond Street, também produzido pela Carol, retomando a sátira já iniciada em The Voyage Out. Essa dimensão satírica continua em Mrs. Dalloway, mas aqui podemos estar com ela de maneira íntima. Conseguimos entender que é uma filosofia da festa que a move, né? A festa enquanto uma oferenda, um presente, uma possibilidade de coabitação que nunca se concretiza totalmente, uma vez que está presa na comunidade imperial da qual faz parte. A festa como construção e insistência na vida, apesar de todas as dificuldades, mas também a festa como forma de reunir fragmentos, fazer um todo a partir da parcialidade múltipla de cada convidado, a festa enquanto colagem ou mosaico modernista em si, como defende a Kate McLaughlin, a festa enquanto arte. O método de escavação multiplica a figura de Clarissa, que é humanizada em sua complexidade, em suas contradições, em suas ambivalências. Mas é essa forma também que nos deixa ouvir Clarissa confessando que se preocupava mais com suas flores do que com o genocídio armênio, por exemplo. O que nos dá uma outra versão da festa, agora uma comunidade exemplar de circulação heterocolonial, com fronteiras de classe, nacionalidade, raça e gênero muito bem demarcadas. Daí a importância de Septimus, que Woolf chamou de seu duplo, né, na introdução para a Modern Library de 1928, sobre a qual a Rita falou um pouco mais cedo. Ela é seu duplo no sentido de que redobra as preocupações de Clarissa a partir de uma posição radicalmente diferente naquela sociedade. De que desloca a comunidade imperialista da qual ela participa, de que resiste ao imperativo normativo até a morte, e de que revela os limites sombrios das políticas de Estado em torno da festa com a qual o romance termina. A festa que terá suas fronteiras cruzadas por Septimus, que penetra aquele núcleo com a notícia de seu suicídio, e que ao assim fazer, finalmente entra em comunidade direta com Clarissa no ato da leitura. É o tunneling process que parece interromper o fluxo de um certo registro hegemônico em torno de símbolos do Império e tenta dar vida a personagens menores, como se estendesse a essas pessoas um convite para um outro tipo de comunidade que não a festa. Uma comunidade que só se concretiza no ato da leitura, no corpo de um common reader, no terreno comum que essas vozes passam a ocupar. Penso aqui na voz que grita contra a casa de Windsor e que ecoa entre as jovens noivas, possivelmente uma voz diaspórica advinda das colônias, como comentei antes,
mas também na voz de Maisie Johnson, que chega no coração do Império e encontra Septimus em um surto em Regent's Park. Que a jovem Maisie pense horror, horror, em clara referência às últimas palavras de Curtis em Heart of Darkness, de Conrad, e que a narração cria um túnel em direção ao futuro aqui, para demonstrar como esse horror ficaria eternamente registrado em Maisie, talvez constitui um convite a quem lê para que se faça uma comunidade e resista ao horror, que subjaz a ideia de civilização, ou seja, a guerra, o império, a Inglaterra e o enredo heterossexual do casamento. Em Modernist Fiction, Cosmopolitanism and the Politics of Community, Jessica Berman revisará as teorias do comunitarismo na modernidade e as políticas da comunidade que são reificadas em teorias de soberania do indivíduo e da nação em crise no contexto de Woolf. Em diálogo com diversos críticos e teóricos, uma das chaves para sua revisão é a ideia de uma condição cosmopolita que Romy Barba estabelece, ao pensar o eu que ganha corpo nos itinerários entre diferentes locais da cultura, em uma errância constante entre comunidades definidoras de um self essencial, especialmente a ideia narrativa de nação, e as comunidades contingentes que se formam em trânsitos, ensejando uma ideia do sujeito fragmentado, que se faz e se desfaz em comunidades ao mesmo tempo subjetivas e políticas, íntimas e públicas. Ao lado de Barba, Jean-Luc Nancy e Chantal Mouffe oferecerão a Berman o entendimento de que, eu cito ela, if the community creates itself as a recognition of both affiliation and its limits at once, and as both bordered and always subject to dispersal, then it will not lend itself easily to the reified boundaries of the nation-states. Ao ler os modos de narração modernista, Berman dirá que nesses textos, identity always remains partial and fleeting, né? Então, parciais e fugidias, resistindo ao consenso enquanto marcas daquilo que faz comunidade, classe, raça, gênero e nacionalidade especial, como vetores de formação de identidades monolíticas, que funcionam como as marcas de uma exclusão constitutiva, fundadora dessas comunidades hegemônicas. A comunidade no texto modernista se transforma em uma questão de forma do argumento de Berman, né? Contra essas reified communities. Ela diz, communities performed, ou seja, a comunidade é encenada em suas narrativas e não se deriva de uma posição original ou de uma fonte externa. Eu estou traduzindo o que ela diz. Como multiplicar a voz narrativa, fazendo figurar na narração essa comunidade constitutiva, privada e pública ao mesmo tempo, como diz a Berman, sobre a qual ela fala, né? Ou seja, essas vozes que formam coletivos de diferenças sem que sejam incorporadas por um centro homogeneizante, que seria para vir esse lugar do narrador, né? Talvez tenha sido uma das maiores questões dela em suas experimentações, não só com Mrs. Dalloway, mas ao longo de toda a sua carreira. Né? Pensando no romance como esse most pliable forms, como ela diz no Abercrombie, né? Que vai, assim, que antes, em 1923, ela tem um ensaio minúsculo, que é uma página, que se chama What is a Novel? Que termina com a seguinte frase: There is no such thing as a novel. Não existe isso que a gente chama de romance. Como dar forma a novas comunidades em um tempo em que, para ficar em outro ensaio do Entre Guerras, Poetry, Fiction in the Future, de 1927, all bonds of union seem broken. Ou seja, em que o único laço ou elo social parece ser a própria violência, né? A própria fragmentação. Nessa época de acelerações radicais, de contradições insidiosas, de disputas literárias, sociais e políticas em torno do próprio lugar da literatura, ora na representação, ora na apresentação de alternativas possíveis para o mundo em ruínas, Woolf dirá que a forma é em si processo histórico. Ou seja, como se rejeitasse do passado aquilo que Lukács chamaria de uma ideologia do modernismo em 1957, certa abstração de processos históricos por ser, a partir de uma ênfase na forma que se transforma em si a estética, a ideologia do modernismo, né? Woolf dirá que é justamente a dimensão histórica das formas, a herança aristocrática da lírica, a herança didática e comunicativa da prosa, que gera as preocupações formais na cena de escrita que hoje chamamos retrospectivamente de modernista. Para Woolf, a escrita precisa roubar as formas e escapar das convenções consolidadas pelo longo tempo histórico da modernidade. E aqui penso não só em formas estéticas, mas também, em uma só toada, em formas ou formas políticas,
as ideias de autossuficiência do indivíduo, da propriedade privada e da linguagem enquanto comunicação são reformadas ao lado de experimentações com a prosa. As ideias de que há uma universalidade da condição humana e de que a verdade do ser se esconde em processos históricos são reformadas pelas experimentações com o verso. Mas é nesse ensaio que ela diz que houve um tempo em que os ingleses souberam dar forma a esse mundo em que tudo parece dispersão, contradição e violência. Aqui, como frequentemente acontece na obra de Virginia Woolf, encontramos William Shakespeare como signo dessa outra forma roubada, que oscilava entre gêneros e classes. 2 anos depois de Poetry, Fiction and the Future, de 27, em A Room of One's Own, de 29, a mente de Shakespeare é descrita como desimpedida e, portanto, andrógena, o que faz com que leitores procurem por possibilidades de gênero, aqui ao mesmo tempo, genre e gender, né, para além das taxonomias binárias da modernidade. A literatura modernista de Woolf pode ser entendida, então, como contramoderna, nos sentidos propostos por Judith Butler ao imaginar um tipo de comunidade política que as nossas narrativas em todo o indivíduo moderno pressupõem. Parece ser justamente o reconhecimento de uma potencial comunidade queer em torno de Shakespeare que Richard Dalloway tenta abafar. Richard Dalloway got on his hind legs and said that no decent man ought to read Shakespeare's sonnets because it was like listening at keyholes. Besides, the relationship was not one that he approved. Lembra Peter, no momento decisivo em que uma comunidade queer contingente, a triangulação parece querer existir entre ele, Sally e Clarissa, mas que é frustrada pelo enredo heterossexual. A comunidade queer introduzida pelos sonetos de Shakespeare é aquilo que a comunidade imperial que Richard representa, a comunidade dos perfect gentlemen, como a jovem Sally Siddon se denuncia, parece querer barrar, né? Quer barrar, favorecendo uma outra comunidade que faz de Shakespeare um herói nacional. Vejam que aqui há uma disputa entre duas comunidades por Shakespeare enquanto assinatura de alguma coisa, né? Ao contrário do sonetista, que se vê preso entre os amores de um belo rapaz e de uma dama sombria, é o Shakespeare das peças que Richard favorece, aquele que fez Septimus ir à guerra. Que Richard aproxima a leitura dos sonetos a Listening at Keyholes antecede a figura de Charles Byron, o magistrado que presidiu os julgamentos de The Well of Loneliness de Radcliffe Hall, que a narradora de A Room of One's Own teme estar ouvindo atrás das cortinas ao ler que Chloe liked Olivia. A invocação de Cymbeline, que é uma repetição do refrão sobre a colação da flor de manhã, é então, esse terceiro caminho Shakespeare, também assinado Shakespeare, é então o que no nível textual criará um traço de ligação entre os pensamentos de Clarissa e de Septimus, como se, ao lembrarem dessa cena de gender confusion shakespeariana, como diz Anne Fernald, tudo que parece ser nessa cena não é, ela não é estrangeira, ela não está morta, né? A Imogênia, o vestido de Fidélia não está morta. As pessoas que acham, né, que cantam a canção, são na verdade irmãos dela, não são desconhecidos, enfim, gender confusion, genre confusion. Essa cena do Shakespeare, então, cria uma outra comunidade de pensamento como se formasse, né, como se essa comunidade se formasse entre Clarissa e Septimus antes mesmo do encontro textual na festa. Essa comunidade já está lá. Essa procura formal e temática por desfazer genres e genders que entendo como queer, pensando aqui nas lições de Sarah Hammett. Ou seja, esse ponto de vista, isso é Sarah Hammett, tá, gente? Que cria ângulos inesperados ao experimentar formas de escrever e de viver para além dos binários fundantes do pensamento ocidental. Parte do argumento de Berman, em torno das comunidades contingentes que a escrita modernista produz, poderia ser resumido como uma possibilidade queer que Hammett vê fenomenologicamente. Ou seja, a possibilidade de envergar a percepção, desorientando o sujeito e suas narrativas, seu pertencimento a um tempo e um lugar específico, né? Para delinear comunidades que só se fazem concretar no texto, na intensificação da forma, como na cena com que abre essa comunicação. Essa qualidade é o que Kimberly Coates chama de uma política da desorientação em Woolf. E é essa desorientação estético-política queer de Londres como coração do império que eu leio em Mrs. Dalloway. Pensar a questão da mulher sempre leva a Virginia Woolf a um questionamento de performatividade narrativa de gênero, o que lhe permite perguntar quais são os significados delimitados por significantes como homem e mulher
em suas construções antagônicas, binárias, e o que a gente consegue fazer é escorregar deles. Esse é o movimento do texto da Virginia Woolf sempre. Em Mrs. Dalloway, um dos túneis que o Woolf cava, como a gente sabe, nos leva ao desejo de Clarissa por sua amiga Sally. Outro nos leva a Septimus e a relação homoerótica com Evans. O beijo entre Clarissa e Sally é descrito como o momento mais feliz da vida de Clarissa, e as cenas de Borton são centrais para pensarmos a encruzilhada na qual aqueles jovens se encontravam, entre viver uma vida convencional ou descobrir outros circuitos de afeto em comunidades contingentes. Já a morte de Evans constitui uma tentativa de sair da indiferença, de forçar o corpo a sentir novamente para o Septimus quando ele decide se casar. Ou seja, o casamento heterossexual vem para tentar substituir esse desejo pelo Evans. Sem dúvida, para mim, essa reconstrução de momentos felizes, eroticamente felizes, antes do casamento, da influenza, do fim da guerra, da morte de Septimus, é sinal de que existe essa potência não realizada de uma vida queer no romance. Uma vida desviante que é aprisionada pelo marriage plot. A Virginia Woolf está mocking o tempo todo. Pelo enredo social e ficcional do casamento, mas que se abre para a leitura nesses túneis, definindo sua condição de possibilidade para o presente de quem lê. Ao longo de sua obra, Woolf experimentou estética e politicamente com o que eu venho chamando de fluxo de outsiders, brincando um pouco com você. O desejo por nutrir o outsider's feeling que sentiu desde a infância, como ela diz em A Sketch of the Past. Esse desejo produz uma reorientação de si mesma por meio da escrita, que procura sempre por um novo outside, para além, até mesmo da outsider society que ela descreve em Figuines. Trata-se de uma procura por outras maneiras de estar em comunidade, como define Gillian Beer ao pensar os sentidos da palavra comum na obra da Virginia. Se Mrs. Dalloway é, como defende a Sarah Ahmed, um romance sobre a tristeza, sobre o sofrimento, sobre como a própria felicidade é um vetor de castração e formação de comunidades normativas, né, porque felicidade para Clarice Septimus só poderia significar o casamento heterossexual, eu quero terminar esta minha fala reiterando a insistência de Virginia Woolf nessa palavra, felicidade, em sua carreira. Eu estou pensando aqui em Thoughts on Peace in a Narrate, né? We must make happiness, ela diz. Como dar forma à felicidade, à festa, como estar lá ao final, apesar de por causa de tudo, né? Quando a gente recebe, como se um estrangeiro nos oferecesse uma flor na rua, a tristeza de Lucrécia, o grito contra a casa de Windsor em Pug, o ressentimento de Miss Kiln, o horror da Maisie Johnson, os mortos da guerra, os bêbados pedintes que cantam sobre o passado, o suicídio de Septimus. Como fazer felicidade? Essa é a questão ofiana para mim. Talvez, para voltar ao início, seja justamente sua forma aquilo que faz a vida se dobrar sobre si mesma, produzindo essa felicidade dura, apesar e por causa de tudo, até mesmo quando a morte invade nossa festa. Obrigado, gente. A gente vai deixar as perguntas todas para o final. Agora a gente vai ouvir a professora Maria Aparecida Oliveira. Eu articulei? Ah, não, é início, desculpa, Alice. É porque está na ordem trocada aqui. Desculpa. Então vamos escutar a professora Alice Helena de Almeida Nogueira, eu esqueço do Almeida. É professora de Inglês e Literaturas e Língua Inglesa da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, de Minas Gerais, em Terra. Pós-doutora em Memória e Acervos na Fundação Casa de Rio Barbosa, no Rio de Janeiro, e pós-doutora em Literatura de Língua Inglesa pela UERJ, com a pesquisa Ensaios de Virginia Woolf como forma, Reverberações no Brasil, que a gente teve a alegria de escutar partes do seu projeto, do seu pós-doutorado, no último evento que a gente teve lá em Juiz de Fora. Mestre e doutor em Letras, Teoria da Literatura pela Unesp São José do Rio Preto, em São Paulo, líder do grupo de pesquisa Travessia e Feminismos, Estudos Identitários de Autoria Feminina, e é pesquisadora do nosso KICO, que é o Quicos de Estudos Ufianos, que é registrado sempre aqui. E isso é muito bom para a gente apresentar hoje.
Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite para participar desse evento. Agradeço a professora Sandra, agradeço ao Lindenberg e agradeço a Rita, que convocou o Kio para estarmos aqui hoje. Obrigada. E obrigada a todos vocês que vieram para nos ouvir. A minha apresentação, então, é intitulada Lawrence Sterne, Precursores Modernos, os ensaios de Virginia Woolf. Ao estudar os ensaios de Virginia Woolf para minha pesquisa de pós-doutorado sob a supervisão do professor Davi Pinho, deparei-me com inúmeros textos em que o escritor Lawrence Sterne era mencionado. Além de 4 ensaios dedicados exclusivamente à discussão de sua obra e vida, Woolf trouxe Sterne para a sua página, sendo ela de romance, como no prefácio de Orlando, dos seus diários e de suas cartas. Em seus volumes de textos críticos, Sterne é exemplo do que ela considerava, sem sombra de dúvida, cito, um grande escritor. E a obra dele é comentada nos ensaios A Estreita Ponte da Arte, Fases da Ficção, Sr. Bennet e Sra. Brown, Passos de Chaucer, Ficção Moderna e um teto do seu interior. Meu primeiro contato com a obra de Sterne foi em 1989, no início do mestrado em Teoria Literária na Unesp São José do Rio Preto, ou seja, há mais de 35 anos. Fiquei fascinada pela sua narrativa, diferente de tudo que havia lido antes, e decidi estudar a sua tão comentada presença no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Pesquisa que estendia até o doutorado, concluído sob orientação do professor Carlos Daglian, saudoso Daglian. Nas últimas décadas, a vida acadêmica me levou a trilhar a produção literária de autoria feminina, que resultou na pesquisa sobre Virginia Woolf. Mas isso não diminuiu o meu interesse em escrever sobre Sterne. Por meio das leituras do ensaio de Woolf, fiquei motivada a escrever um artigo em coautoria com a pesquisadora professora doutora Aline Trigo sobre a aplicação da teoria da experiência do fora, conceito do escritor francês Maurice Blanchot, na leitura de Tristan Shandy e Memórias Póstumas. O artigo foi publicado na revista Machado de Assis em linha, aqui da USP em 2022. Posso dizer que isso aconteceu graças a Virginia Woolf, que trouxe Sterne de volta às minhas investigações acadêmicas. A ideia de escrever sobre Virginia Woolf lendo Sterne surgiu pelo interesse em conhecer a percepção dela sobre esse autor, que há tanto tempo povoa minhas leituras. Woolf acreditava que o pároco, irlandês de nascimento, estaria muito mais íntimo do leitor do século XX do que dos seus grandes contemporâneos. Particularmente sobre Tristan Shandy, ela observa, cito, em nenhum outro livro o autor e o leitor estão tão envolvidos. Fim de citação. Woolf mostra-se mais como leitora do Pastor Americano nos ensaios Sterne e A Viagem Sentimental, de 1909 e 1928, respectivamente. Nesse último, comenta que ele transfere o arrebatamento do exterior do livro, na sua materialidade, para o interior dos leitores, pois estes deveriam consultar as suas próprias mentes para entenderem a importância das comparações que a sua narrativa instigava. E ela declara, cito, o interesse pelo silêncio e não pela fala, Sterne é o precursor dos modernos. Fim de citação. Para delimitar a produção de Woolf sobre Sterne e apresentá-la aqui, selecionei 4 ensaios específicos sobre o autor. Sterne, de 1909, Eliza Sterne, de 1922, O Fantasma de Sterne, de 1925, 100 anos este ano, e A Viagem Sentimental, de 1928. O escritor Lawrence Sterne nasceu em 1713, em Clonmel,
na Irlanda, pois seu pai era um militar inglês designado para aquele país. Aos 10 anos, foi enviado para uma escola no condado de Yorkshire e, com 20 anos de idade, foi estudar no Jesus College, da Universidade de Cambridge, sempre apoiado financeiramente por parentes, já que o soldo de seu pai não dava para tanto. Depois de concluir os estudos superiores, entrou para a carreira religiosa e assumiu a igreja de Sutton-in-the-Forest, próxima a York. Em 1759, decidiu escrever uma obra que iria contrariar toda a forma de produção literária na Inglaterra do século XVIII. A vasta erudição de Sterne e seus notáveis sermões na paróquia de Yorkshire serviram de base para Tristram Shandy, que iria perpetuá-lo como um dos maiores humoristas da literatura de língua inglesa de todos os tempos. O livro, publicado em 9 volumes entre 1759 e 1767, logrou grande repercussão junto ao público, embora tenha sido mal recebido pela crítica literária da época, que o considerava indecente. E o livro era visto como uma heresia às regras clássicas. O crítico Samuel Johnson previu, equivocadamente, que o romance não obteria sucesso duradouro. E após a morte de Sterne, em 1868, declarou, cito, "Nada extravagante irá durar. Tristram Shandy não durou." E é mentira, né, Lucas? Vocês estão estudando aí, mestrado aqui, o Lawrence Sterne. Narrado em primeira pessoa pelo protagonista Tristram, o romance inova desde a primeira página, ao descrever a noite em que os pais do narrador o conceberam, marcando o começo da narrativa ab ovo, ou seja, desde o ventre materno. Essa era apenas a primeira das transgressões de Sterne, que ignorou a então moda do princípio in medias res. Até a maneira pela qual a concepção do narrador acontece é entremeada de um humor espirituoso que logo foi relacionado à personalidade do autor. Essa relação entre a vida e a obra é defendida por Virginia Woolf no ensaio Sterne, publicado originalmente no suplemento literário do jornal londrino Times, quando a escritora tinha apenas 27 anos, e postumamente no volume de ensaios Granito e Arco-Íris, em 1958. Nesse ensaio, Woolf começa destacando a fragilidade dos biógrafos modernos que separam a vida do autor de sua obra, ao passo que ela defende uma visão mais completa do artista. Dessa forma, introduz Sterne no ensaio para defender o seu argumento, dizendo que, cito, "Certamente, nenhum romancista poderia desejar um material melhor do que a vida de Sterne lhe oferece. Sua história era como um romance e sua genialidade era das mais raras." Fim de citação. Como obra de referência, Virginia Woolf utiliza a biografia A Vida e a Época de Lawrence Sterne, publicada pelo crítico literário norte-americano Wilbur Cross, em 1909. Como indica a ensaísta, Cross reconhece em seu prefácio que a obra de Sterne era, em partes, autobiográfica, embora Woolf acredite que o biógrafo subestimou o valor do material que tinha em mãos, ou o uso que fez dele quando afirma que iria relatar somente os fatos, pois o livro proporciona o que ela considera uma excelente leitura do começo ao fim e produz a sensação que o leitor passa a conhecer Sterne como nunca antes. Os comentários e análises no ensaio Sterne privilegiam muito mais o romance Tristram Shandy do que o último livro do autor, intitulado Uma Viagem Sentimental, através da França e Itália, de 1768. Woolf escreveu o texto de introdução desse derradeiro volume de Sterne para a coleção Oxford Words Classics em 1928. O que mais chama a atenção dela é o senso de humor de Sterne, que serve de modelo de comparação com outros escritores. Woolf afirma que, cito, "ele nunca é sublime como Meredith,
mas, por outro lado, nunca é ridículo como Thackeray. Quando ele desejava obter algum alívio de seu riso fantástico, ele o buscou na representação de instantes requintados e de dores de emoção. Fim de citação. O curioso nesse texto é que Virginia Woolf era tão encantada com Lawrence Sterne que ela não faz diferença entre o escritor e o narrador Tristram Shandy. Tal é a impressão profunda causada nela pelo romance. Quando comenta o episódio do livro sobre a mosca que o tio de Tristram, tio Toby, recusa-se a matar por causa de sua inata bondade e fim da paciência, Woolf afirma que essa passagem é seguida pela descrição do efeito da cena do tio Toby conversando com a mosca sobre o próprio Sterne e não sobre o narrador Tristram Shandy. Ela continua citando o trecho seguinte do romance em que o narrador confessa o impacto das palavras de Toby como se fosse o próprio Sterne dizendo que o gesto do tio pôs instantaneamente todo o meu corpo a vibrar na mais deleitosa das sensações. Woolf comenta que a estranha contradição de sentir dor e alegria de modo absoluto, ao mesmo tempo em que o próprio autor observava e admirava o seu deleite em fazê-lo, gerou o descrédito que a sentimentalidade de Sterne deixou nos seus admiradores perplexos. Para ela, há inúmeras evidências da história da vida do escritor que mostram como seu estado mental era complicado e diverso ao produzir a sua narrativa, que ela considera obra de arte. Ao fim do ensaio, proclama que a fama de Sterne, cito, depende parcialmente do seu estilo inimitável, mas, com certeza, repousa mais sobre o extraordinário entusiasmo com que ele viveu e com a alegria com que sua mente trabalhou sobre o mundo sem cessar. Fim de citação. Em 1922, também no suplemento literário do Times, Woolf volta a publicar um ensaio sobre o autor de Tristram Shandy, dessa vez com enfoque em sua vida amorosa e particularmente na mulher que mais amou. Sterne havia se casado com Elizabeth Lumley em 1741 em York, mas o matrimônio não impediu que, anos mais tarde, se envolvesse em aventuras românticas que culminaram no encontro com Elizabeth Draper, também casada com o oficial britânico da Companhia das Índias Orientais e que viria a ser a famosa Eliza de seu diário e cartas. Durante uma estada em Londres sem o marido, Eliza conheceu Sterne na casa de amigos e ele se apaixonou por ela. Sem repudiar os galanteios do escritor, relacionaram-se por 3 meses apenas e depois Eliza partiu para a Índia, onde foi se juntar ao Sr. Draper, não antes de colocar a sua imagem em miniatura como a de Sterne. Em seu texto, Virginia Woolf se refere a esse relacionamento que foi registrado nas páginas do livro Diário para Eliza, escrito no final de 1767, mas publicado apenas em 1904. O ensaio Eliza Sterne parece ser uma resposta ao lançamento da biografia escrita por William Ludley Scadden, também de 1922, com o título Eliza de Sterne, relato de sua vida na Índia, com suas cartas escritas entre 1757 e 1774. Virginia Woolf começa com a pergunta sobre quais parâmetros um biógrafo deveria julgar a moral do biografado morto, pela medida do seu próprio tempo ou da época do recipiente. Como exemplo, afirma que se ela fosse escrever sobre a vida de Eliza Draper, acrescentaria uma grande ênfase sobre a questão da moralidade ou da imoralidade do relacionamento dela com Sterne. E, se não fosse por essa relação, ela seria totalmente esquecida, apagada da história. O texto prossegue com muita ironia nas entrelinhas, com a comparação entre o escritor e a dama por quem ele estava apaixonado.
mas que não era correspondido com a mesma sinceridade e paixão. Sterne tinha 54 anos e Eliza apenas 22. Ele estava no auge da fama e ela no auge do charme. Mas não da beleza, ressalta Woolf. Sterne estava envolvido na escrita de uma viagem sentimental e Eliza deve ter se sentido como era bom ser cortejada por um autor celebrado, apesar da idade dele, de sua terrível tosse e do seu olhar, às vezes, perdido. Eliza segue com sua vida muito depois de ter voltado para a Índia. Permanece casada por alguns anos mais e depois deixa o marido para retornar à Inglaterra, onde foi enterrada aos 35 anos na Catedral de Bristol. E esse é o fim da história da moça. Em novembro de 1925, quase 100 anos, Virginia publicou O Fantasma de Sterne, no jornal The Nation, na época pertencente ao economista John Maynard Keynes, amigo dos Wolffs. The Nation and Anthony. O editor literário do periódico era ninguém menos que seu marido Leonard. E Virginia era colaboradora frequente. O ensaio mais parece um conto em forma de anedota. Nele, o casal Eliza e Charles Matthews, recém-casados, queria alugar um quarto na rua Stonegate, no centro de York. Nessa rua, foram vendidos os primeiros volumes de Tristram Shandy em 1759. A dona do quarto disse aos jovens que o valor do aluguel seria baixo, porque toda noite, à meia-noite, ao soar das 12 badaladas dos sinos da Catedral de York, o fantasma de Sterne batia 3 vezes com força na parede, assustando os moradores. A moça tinha a pretensão de ser escritora, e apenas a menção ao nome de Sterne fez com que ela quisesse o quarto imediatamente. Logo, eles se adaptaram ao barulho do fantasma. Fazer o quê? Atrás da cama do casal, Eliza sonhava que um dia seria uma escritora famosa, e a ideia do fantasma de Sterne em seu quarto servia de inspiração. Porém, sua carreira literária não foi à frente. Ela adoeceu e morreu, para, só depois de muito tempo, Charles descobrir que o fantasma era um engano. Um vizinho inválido que tinha medo de ladrões, toda noite esperava os sinos da catedral soarem meia-noite para também bater na parede com sua muleta e assustar os malfeitores que eventualmente estivessem por ali. Nessa peça de ficção, Sterne participa de forma oblíqua como um personagem histórico e garante o tom jocoso do qual ele e o Woolf eram grandes admiradores. 6 anos após a publicação desse conto na revista de Maynard Keynes, Virginia escreveu o texto de abertura para uma nova edição do romance, Uma Viagem Sentimental. Ainda sobre Tristram Shandy, Woolf afirma que, cito, nenhum jovem escritor poderia usar tais liberdades com gramática e sintaxe, e sentido e propriedade, e a longa tradição de como um romance deve ser escrito. Fim de citação. Conta que Sterne ficou muito magoado com as críticas negativas ao seu primeiro romance, apesar de estrondoso sucesso junto ao público, não apenas na Inglaterra, mas também no continente europeu. Com a publicação do livro seguinte, Uma Viagem Sentimental, Sterne estava determinado a mostrar que havia mudado, tinha corrigido seus modos, relata Woolf. E prova isso não apenas com o brilhantismo de sua inteligência, mas também com a sua profunda sensibilidade. Seu estilo, entretanto, permaneceu o mesmo, e ela acrescenta, cito, havia se tornado tão parte dele quanto seu grande nariz ou olhos brilhantes. O mundo descrito em Uma Viagem Sentimental seria, na sua opinião, um mundo em que qualquer coisa podia acontecer. Ela identifica passagens que eram de pura poesia e poderiam ser retiradas do texto
do texto e lidas separadamente. Ainda assim, se encaixavam perfeitamente ao volume. O ensaio é magnífico, o melhor texto sobre Sterne, porque Woolf lista os detalhes da escrita com comentários inteligentes e apropriados à maestria do autor. Aí passo para as minhas considerações finais. Os ensaios aqui elencados de Virginia Woolf sobre Sterne mostram como a obra do pároco anglicano desencadeou reações espontâneas na ensaísta. Apesar de, às vezes, se irritar com o sentimentalismo escorregadio de Sterne, seus elogios para a sua escrita incomparável eram genuínos e generosos. Levaram-na a declará-lo categoricamente um estilista supremo. Os textos de Woolf também fornecem insights sobre seu método de escrever ensaios críticos, que consiste em selecionar citações importantes que ajudam a construir seus argumentos críticos, ilustrar o que escreve, anotando comentários e situando a obra do autor em um contexto autobiográfico. Com certeza, a leitura meticulosa que Woolf faz de uma viagem sentimental permitiu que ela aprendesse o manejo técnico e estilístico do precursor dos modernos e os colocasse em prática em sua própria prova. Obrigada. A Maria Aparecida Oliveira é professora adjunta de Língua e Literatura Inglesa na Universidade Federal da Paraíba. Entre 2016 e 2017, realizou seu pós-doutorado na Universidade de Toronto. Sua tese em representação feminina na obra de Virginia Woolf foi publicada pela Parte Editorial em 2017 e pela Parte em 2020. Suas publicações mais recentes são Conversas com Virginia Woolf, organizada por ela, Davi e Lúcia. Vozes Femininas, organizada por ela, Maísa Cristina Dourado e Patrícia Maranhão. Prosa Poética, de Virginia Woolf, organizado por ela, Lucas Leite Bomba e Patrícia Maranhão. Além disso, tem um capítulo no Edinburgh Companion de Virginia Woolf e também no Edinburgh Companion to Contemporary Global Literature, da UP. Então, Maria, sempre fazer coletivo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de Sandra, fazer parte dessa mesa com Davi e Lícia. É uma alegria, é uma honra estar aqui com Rita, Natalina Mesquita e todos vocês. É realmente um grande prazer. Outra coisa que eu queria falar é que esse trabalho é um trabalho, é um work in progress, porque faz parte da minha pesquisa analisar a ecocrítica e o ecofeminismo na obra de Virginia Woolf. Faz uns 2, 3 anos que eu estou trabalhando com isso. E a escolha desse título, a ecologia dissidente, vem da Woolf Conference, cujo tema é o dissidente na obra de Virginia Woolf. Eu pensei em analisar as duas coisas, e como elas se interpõem. Então, vai ser ótimo abrir esse diálogo com vocês, porque de forma que vai aparecendo várias perguntas, eu também vou revendo o trabalho, que é esse work in progress. Então, vamos lá. Olha, Woolf mergulha numa profunda consciência ecológica na maioria dos seus romances, em contos, em ensaios. Ao escrever sobre ecologia dissidente em Mrs. Dalloway, as principais questões são
Quem são os dissidentes no romance de Virginia Woolf? Como eles se movimentam e ocupam os espaços? E como eles são representados em relação à natureza? Como Woolf constrói a sua ecologia dissidente? Elissa Kinspark, em seu artigo Whose Wolves Are Bizarre? Virginia Woolf and the Primeval Forests of the Mind, em busca das flores e florestas em Woolf, encontra no mundo natural um locus perfeito para discutir sobre a guerra em paz. Durante as duas grandes guerras, Woolf estava claramente escrevendo sobre o mundo real, como propõe Alex Weatherly em seu livro, chamando a atenção para as mãos invisíveis que servem no jantar de Mrs. Elliot, ou a invisibilidade de Miss McNabb into the Lighthouse. Enquanto em Woolf e o Antropoceno, Peter Atkins investiga, por meio dos extratos geológicos, as implicações sociais e ecológicas das mudanças climáticas e as interações entre as agências humana e não humana. Em Virginia Woolf and Capitalism, Alice May interroga sobre a economia capitalista e da Voyage Out e o seu impulso para colonizar, explorar e dominar. Essa análise se concentra não apenas nos dissidentes, mas também na sociedade capitalista, imperialista e patriarcal, representada por Woolf. E também como o capitalismo e o machismo afetam igualmente as relações de gênero e a justiça ambiental numa sociedade industrial imperialista que explora as massas, o meio ambiente e as mulheres com a mesma intensidade e ferocidade. Durante os desastres ecológicos, os pobres e as mulheres, enquanto mais vulneráveis, são aqueles que não sofrem nessas situações. Os dissidentes da escrita de Woolf estão não apenas nas margens da cidade de Londres, mas eles habitam as fronteiras da narrativa. Alex Weatherly chama a atenção, como eu falei anteriormente, para as mãos invisíveis que servem no jantar em Mrs. Dalloway, ou na invisibilidade de Miss McNabb em Time Passes to the Lighthouse. Em Flush, a heroína deixa sua casa confortável em busca de seu cachorro nas favelas londrinas, encontrando um mundo, aspas, onde a maldade e a pobreza geram maldade e pobreza. Into the Lighthouse, Mrs. Mercy quer ajudar os pobres, assim como Eleanor em The Years. Rachel, em The Voyage Out, nunca saiu de sua casa para entrar em contato com os pobres sem a companhia de seu pai ou de sua tia, enquanto Clarissa estava tão protegida pelos muros de Burton. As personagens dissidentes em Mrs. Dalloway certamente são Septimus, sua esposa Lucrécia, Miss Kilman e a velha senhora na estação de metrô. O objetivo dessa apresentação é investigar como eles se movimentam na cidade e interagem com a natureza. A velha senhora da estação tem suas origens no Diário de Woolf, mas ela também aparece em Jenkins Row. Em Mrs. Dalloway, ela aparece numa cena ancestral. Woolf instaura uma cena primeva, demonstrando que a sua personagem dissidente tem uma vida milenar que remonta aos tempos primeiros dos estratos geológicos, os quais Peter Atkins analisa em seu livro sobre o Woolf e o Antropoceno. Woolf não é indiferente aos conflitos entre as classes sociais. Pelo contrário,
ela estava bastante interessada em expressar os limites da sua própria classe. Nesse sentido, o autor Alex Weberly aponta que a independência econômica da o autor aponta que a independência econômica da escritora a libertou e permitiu que ela publicasse o que ela desejava, e que não ficasse sob controle e as demandas do mercado publicitário. Ter a sua própria editora proporcionou a ela não apenas realizar novos experimentos com a forma e a estrutura do romance, revolucionando a cena literária, mas também a libertou do mercado literário, permitindo a ela crescer nas margens, tornando-se uma dissidente, uma outsider, termo que ela utiliza em seu ensaio Forgiveness, que pensava contra a corrente e lutava por sua pena. Ao lutar contra a corrente, ela também estava transgredindo as fronteiras de classe e gênero, sempre ultrapassando os limites estabelecidos para uma mulher. Em seu ensaio, Girl Browns, Woolf se sentia como uma espécie de extinção. Sweberlin afirma que a imagem da classe social como uma prisão, dourada ou não, seria uma das metáforas centrais do trabalho de Woolf. Nesse sentido, Mrs. Allen, Clarice estava enclausurada dentro dos modelos de Burton. Já em Amor ao Coração, Woolf discute sobre aqueles que são aprisionados em uma instituição, no caso de Oxbridge, preferindo a liberdade de quem está do lado de fora, observando sob um outro ângulo. Pode-se dizer que Clarissa é prisioneira de sua própria classe, ou uma mulher cheia de contradições e singularidades. Sobre as classes sociais, Sweberlin afirma: Woolf was too convinced of the fundamental inertia in human nature and institutions to imagine a rapid transformation of either, but she was conscious of change, too, in both societal and individual values, even if it sometimes appeared to be taking place in geological rather than human time. Nessa citação, pode-se compreender que para Woolf as transformações, tanto nas instituições como na natureza, ocorreram de uma forma lenta, como se pode apreender pela sua escrita. As mudanças ocorrem mais em termos geológicos do que humano. Isso fica claro em um de seus romances, em muitos de seus romances, como The Voyage Out, Mrs. Allen, To the Lighthouse, Orlando and Between the Acts, em algumas cenas específicas. Em The Voyage Out, o casal Denver faz a sua primeira aparição e Clarissa é apresentada a nós como uma personagem mais superficial, mas também figura nas margens do enredo, aparecendo como uma personagem não completamente desenvolvida, mas como múltiplas Clarices que aparecem nos contos. Clarissa é tão plural quanto a sua criadora. Enquanto no conto Mrs. Allen Oxford, ela aparece de forma trivial, portando as luvas, no romance a sua versão é mais profunda, mais reflexiva e mais empática, como se Clarissa Dalloway tivesse várias camadas, como múltiplos estratos geológicos, os quais o Woolf tenta escavar em suas narrativas para conectar as diferentes cavernas e mostrar o sistema trabalhando em seu mais intenso grau, como ela escreve em seu diário.
E Wolff e The Anthropocene. Peter Atkins investiga esses mesmos estratos geológicos, além das implicações sociais e ecológicas das mudanças climáticas. E cito, o Anthropoceno é definido por Paul Crutzen. O Anthropoceno é definido por Paul Crutzen como uma nova era geológica, na qual a atividade humana seria a causa da mudança planetária. Para Crutzen e outros cientistas, os quais subsequentemente sancionaram o conceito de antropoceno, a extração industrial dos recursos naturais, particularmente os combustíveis fósseis, junto com a poluição química em massa, e as mudanças no uso da terra e do mar, têm levado a mudanças profundas no ambiente global, que o Holoceno, a era que começou há 12 mil anos atrás, deu lugar a um período geológico inteiramente novo. Bom, os efeitos do Antropoceno podem ser vistos em nossos dias a olhos nus, como clima extremo, longos períodos de seca em diversos locais, pesadas chuvas em outras áreas, um grande aumento do nível do mar e sua acidificação. Além disso, percebe-se que muitos rios estão desaparecendo. O rio Thames está sempre presente na narrativa wolffiana. Em seu ensaio London Thought, Wolff comenta sobre as movimentações e transformações ao longo do rio. Mrs. Eller, por exemplo, há vários momentos em que Wolff reage às mudanças ecológicas e tecnológicas em seu entorno. Os aviões cruzando o céu, a poluição do ar e do rio, os ônibus e os carros poluindo o ar, as emissões de gás carbônico, além da poluição sonora que ouvimos ao longo do romance. Isso é o capitalismo e o imperialismo trabalhando em seu grau máximo, como propõe muito no seu diário. De The Alta Between Acts, é possível observar na escrita wolffiana como as consequências da expansão do Império Britânico ao colonizar outras terras. Em Virtual Open Capitalism, a Snake, em seu texto Empire, Slave and Capitalism, interroga a economia capitalista em The Voyage Out, em seu impulso para colonizar, explorar e dominar. Desde seu primeiro romance, The Voyage Out, em 1915, ela estava reconhecendo o capitalismo, o Word original, adjacente ao imperialismo ligado ao controle imperial e aos trabalhos do patriarcado e da religião. Eu incluiria um discurso psicológico de Dr. Holmes e William Bradshaw e um discurso colonial de Leigh Bradley. Slade afirma que enquanto o desejo de colonizar e escravizar está ligado ao masculino, as mulheres, aspas, eram sujeitos colonizados, silenciados e alienados em suas próprias nações. As outsiders de Triguilhas e as mulheres marginalizadas de Armon-Atlantón, as quais estavam à parte das estruturas de poder da sociedade capitalista. O imperialismo, a revolução industrial e a sociedade capitalista e as consequentes guerras tiveram grandes consequências no meio ambiente, tanto no Império como em suas colônias. Isso fica evidente na narrativa wolffiana. Em The Voyage Out, por exemplo, Wolff descreve Santa Maria no coração da Amazônia sul-americana, como se remontasse à era ex-americana, momento de grande expansão do Império.
como se a terra ainda estivesse virgem, sem a presença da devastação humana. É claro que o Wolff também se beneficiou do sistema que ela tanto critica. Sua posição na sociedade capitalista é dúbia. Ela é uma intelectual e não uma trabalhadora oprimida. Sua editora criticava o sistema no qual ela própria se beneficiava. Michel Barrett, em seu texto The Equal Clause and Other People's Lands and Goods, Virginia Woolf on the Desire to Dominate, questiona se o sistema que Woolf queria criticar era mesmo o capitalismo ou o marxismo ecológico, por meio dos personagens Holmes, William Bradshaw, Razor, Septimus e May Bratton. Nesse caso, a crítica cabia tanto ao capitalismo como ao marxismo ecológico. Voltemos nessa citação. Eu não vou ler para adiantar para o meu tempo. Michel Barrett problematiza que seria, aspas, um grande engano construir uma Virginia Woolf como uma simples anarquista ideologicamente, lésbica, ecológica, socialista, antirracista e feminista, fecha aspas. Contudo, não podemos negar que ela era feminista e ainda podemos ler em seus trabalhos sobre as lentes do feminismo, unindo a crítica ao feminismo e observando a consciência ecológica atrelada aos problemas sociais do seu tempo. E quem eram os dissidentes no romance desses Zeller? As mulheres em geral, as mulheres em Piccadilly, Grécia, uma imigrante italiana, construindo e vendendo seus chapéus, Septimus, o soldado traumatizado, com a sua mente destruída e seu velho desgastado casaco de terra, os armênios, os albânios, os quais Clarissa Della parece nunca saber, desfilma em seu casaco majestoso, ressoando no mundo das flores de Mrs. Della. Nesse sentido, percebe-se que, enquanto Clarissa Della move-se seguramente pelas ruas de Londres para comprar as suas flores, Septimus e Razor parecem ocupar as margens da narrativa, como se estivessem numa direção oposta, apesar de ocuparem os mesmos espaços e observarem as mesmas coisas, mas com lentes diferentes. O carro, o primeiro-ministro, o avião no céu, o parque. Já a velha mendiga, contraditoriamente, habita uma cena completamente diversa. Já não se trata da mesma Londres, mas um espaço simbólico, em um extrato geográfico e geológico em uma outra antropocena. Woolf mergulha em uma consciência ecológica na maior parte de seu romance, e não seria diferente em Mrs. Zeller. Ao escrever sobre a ecologia dissidente no romance, como eu falei anteriormente, as personagens dissidentes de Woolf são representadas em grande proximidade com a natureza. Septimus, por exemplo, se vê como parte integral das árvores, como a professora Sandra trouxe hoje na citação. Os homens não podem cortar as árvores, diz ele. Assim como Clarissa Della se sentia como sendo parte das árvores de sua casa, em harmonia com as flores e ainda consciente da sua própria finitude e extinção no mundo. Woolf constrói a sua ecologia dissidente em termos de estratos ecológicos e pode-se ver as implicações ecológicas das mudanças climáticas. Devemos repensar os versos shakespearianos Fear no more, the hip of the sun,
em relação ao aquecimento global da interpretação. E Mrs. Elliot, as interações humanas e não humanas são abundantes. Os pássaros falam os séculos em grego. Os cachorros aparecem a ele como sendo transformados em homens. Há cavalos, mamíferos que ocupam o mesmo espaço e interagem com os humanos. Há nas narrativas louvianas muitos animais, como aprendemos com o tio do Bino, antropomorfizados, como o caracol em Kew Gardens, Flash, no romance do mesmo nome, ou que estaria questionando ou trazendo uma racionalidade não humana, ou estaria problematizando uma irracionalidade humana com a guerra. Nosso objetivo não era apenas discutir sobre os dissidentes na sociedade patriarcal, imperialista e capitalista, mas também entender como essa mesma sociedade afeta a igualdade de gênero e tem consequências caras ao meio ambiente. Já a sociedade industrial imperialista, como eu disse anteriormente, explora as massas, o ambiente e as mulheres com a mesma intensidade. O que nos leva a pensar em novas perspectivas, as quais estão emergindo, resultando em uma lei complexa, plural e com muitas camadas. Uma ambientalista, anti-imperialista, anticapitalista, antipatriarcal, lutando contra a corrente. De acordo com Atkins, a escrita louviana nos oferece uma pista sobre o mundo após a destruição humana, o que nos leva a pensar em Time Passes into the Lighthouse, na cena da velha senhora do metrô e Ezequiel com seu tom de terra devastada. Quando Lucy lê no livro de história as descrições de Londres como um pântano, onde grossas florestas cobrem a terra. Para Atkins, essas cenas permitem a ela localizar a vida humana dentro de formas mais amplas de existência. Assim como elas são apreendidas pelo autor como narrativas antropocênicas de extinção. Em Anon, Wolff afirma, a voz que quebra o silêncio da floresta é a voz de Anon. A voz anônima e andrógena, não importa, mas o que importa é saber quem nos salvará da nossa própria destruição e extinção. Obrigada a vocês três por três excelentes palestras. Nós vamos abrir para perguntas agora. Eu vou puxar umas cadeirinhas aqui para vocês sentarem e virar para o pessoal, pode ser? Vocês conseguem. Então, gente, por favor, vou abrir para perguntas para qualquer um dos nossos três palestrantes. Então, acho que o pessoal ainda está pensando. Opa, desculpa, oi. Professor Nogueira, sobre esse ensaio que a Bíblia escreve sobre o diálogo sentimental, ela tem uma questão bem forte nessa sentimental, distante. Porque para quem não leu, ele tem coisas muito escrachadas, muito
cômicas, e às vezes ele pula com essas coisas mais que a gente chama de piegas. Mas tem muitas discussões sobre o quão sincero ele está sendo com essas passagens. Eu lembro que nesse ensaio da religião sobre o Viagem Sentimental, ela comenta, ela critica duramente uma passagem do Viagem Sentimental. O Yorick, que é o protagonista e o alter ego do escritor, ele dá um dinheiro para os pedintes, né? E aí ele chora, ele limpa as lágrimas com o lenço, e faz foi o que mais me agradeceu de todos, porque ele chorou com o meu gesto. E aí tem muitas interpretações dessa passagem como sendo uma coisa mais cômica, assim, também. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre o que você acha dessas passagens, usando quão sinceras elas são, quão cômicas elas são, e essa, talvez entrar um pouco mais nessa visão da Virginia Woolf sobre isso. Ela tinha, assim, reservas em relação a ele, né? Ela gostava, admirava tudo, mas também ela veio crítica justamente nessas passagens da questão do sentimentalismo, né? Agora, se tratando de Stern, não dá para dizer que ele estava sendo sério, né? Eu acho que a gente tem que sempre partir da premissa de uma grande ironia, de uma grande desconstrução, né? De situações que o senso comum abraçavam, enviavam, enfim, nesse sentido assim de sociedade, né? Ele era um grande crítico dessas coisas todas. Então, principalmente nessa passagem que você citou, né? Eu diria assim, até que ponto ele estaria realmente, né? Sendo condizente com uma realidade daquele momento, daquele contexto ali, nesse sentimentalismo, né? Eu sempre acredito que ele estava sendo jocoso, que ele estava sendo irônico, que ele estava rindo dos outros, né? Nesse sentido. E até nesse sentido da caridade, né? Ele fala muito bem sobre isso, e o próprio Christian Schenck, né? Que é uma coisa que depois a gente vê em Machado também, né? Em relação ao Brás Cubas, quando ele dá dinheiro como escreve, na verdade, né? Até que ponto isso é realmente uma caridade, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu diria para você que não, ele não está sendo sincero, ele está realmente desconstruindo uma situação que a sociedade, uma camada social da sociedade, né, acharia louvável, mas que na verdade é uma grande hipocrisia, né? Eu acho que ele aponta para as hipocrisias sociais do seu tempo. Mas ela, a Virginia Woolf, essa passagem, ela leva na coisa mais literal mesmo. Sim, até eu acredito que um pouco embasada pela própria admiração, né? Que ela tinha por ele. Eu acredito assim, mas como leitora dele, com certeza. Tá bom? Traz Shakespeare como um dos personagens Ficcionais. Você falou que a parte andrógena do Shakespeare. E o Orlando brinca com essa questão disso, de você. O Orlando transita entre gêneros ao longo do livro inteiro, praticamente. E Shakespeare em Orlando, ele é misógino, muitas vezes. E ele tem um pouco, porque a Virginia Woolf, ela traz esses grandes autores como figuras mais humanas do que o que a gente engana hoje em dia. E é muito interessante porque o Orlando fez muito depois de Mrs. Dalloway. E de Mrs. Dalloway, Shakespeare é aquela obsessão dos sétimos que deixa até a esposa dele meio irritada, porque ele fica lendo e tudo mais. E eu acho isso muito interessante, tipo, como Shakespeare é trabalhado com Mrs. Dalloway e com Shakespeare. Não, agora em toda Shakespeare. Agora, eu não sei se eu concordo com você. Shakespeare é misógino em Orlando, não. Eu acho que ele aparece pouquíssimo, não aparece no primeiro capítulo. Aí a Virginia Woolf nos indica que é ele, então como uma autobiography, está lá no index,
Então eu já referi daquele primeiro capítulo, né? E ele vira meio que paradigma dessa vida para além dos limites, para Orlando mulher, que vai tentar escrever esse poema, lembra? Ela fica o tempo todo lembrando dele. Agora, eu concordo com você que tem uma versão do Shakespeare que é misógina, imperial, que tem a ver com certa constituição da crítica de língua inglesa. Ou seja, a profissionalização da crítica e a incorporação do Shakespeare pelos meninos que iam para a universidade, se transformavam. A Virginia nota a vida inteira, quando não vai para Cambridge, as primeiras discussões dela com o Toby são em torno de Shakespeare, e ela fala, I feel impressed by his frankness, I suppose. Não faz o que ela fala. E aí, ela, eu acho que a carreira inteira dela, ela vai passar tentando criar um Shakespeare para ela. Um Shakespeare das mulheres, um Shakespeare queer, um Shakespeare para além dos limites institucionais. Né? Isso aparece com força no ensaio sobre o qual a Rita falou hoje de manhã, sobre estar doente. Né? Ela fala que um Shakespeare destreinado precisa ser criado. E tem uma dimensão histórica nessa recepção. Porque tem um Shakespeare transformado em signo do Império com o jubileu. E, né, quando Stratford se transforma num destino turístico, etc. Nesse ensaio tem essa referência histórica que ela fala: botaram o Shakespeare no pedestal longe de Scribbling Hands, como um monumento em Stratford. Ela está falando realmente dessa herança colonial, né? Enfim, dessa notação, a minha aluna diz que no processo de expansão inglesa se exportava chá e Shakespeare. Então é dessa história, longa história, que eu acho que a Virginia está falando também. Mas tem essas duas assinaturas, essas duas comunidades, um Shakespeare institucionalizado e um Shakespeare à revelia de certa institucionalização da crítica masculina naquele momento. Outra pergunta que eu vou dar para vocês dois, o lance muito com a sua pergunta, em que medida essa refiguração do legado shakespeariano também não dialoga com muitos dos debates do século XVIII sobre o Shakespeare como um gênio bárbaro, né? Porque é no século XIX que há essa canonização do Shakespeare como repositório de uma espécie de espírito nacional, como uma espécie de santo padroeiro de uma comunidade nacional pós-cristã, né? Dado que a gente não acredita mais em Deus, como diria o Matthew Arnold, ou já que a religião não traz mais unidade nacional, estamos todos em torno de Shakespeare. Mas durante todo o século XVIII, antes dessa canonização do Shakespeare no século XIX, se discutia muito Shakespeare como um bárbaro, como o homem que escrevia sem regras, que aprendia, que fazia literatura a partir da sua apreensão direta da natureza. Assim, em que medida esse Shakespeare queer, esse Shakespeare que supera os binarismos, ele também não embute uma recuperação segundo, né? Porque o primeiro tentativa de teorizar Shakespeare foram os neoclássicos que diziam que ele era um bêbado. Mas é desse segundo tentativa de se teorizar Shakespeare, com o Samuel Johnson, com o Alexander Pope, com o Hugh Black, dizer, não, Shakespeare é o bárbaro, como ele não segue as regras e por isso ele é bom, porque ele é o gênio. Porque o gênio cria a si mesmo. Então, mas eu acho que é disso que a Virginia está falando um pouco, eu acho. Esse Shakespeare romântico, que vai ser um Shakespeare muito mais alemão, que vai se dar assim na Inglaterra, meio que tradução, na verdade. É assim que vai se dar na Inglaterra. Esse Shakespeare do gênero original, ele é um Shakespeare meio incorporado. Agora, isso realmente, a institucionalização do Shakespeare se dá com Garrick. E, não, de verdade, o Jubileu, né? Isso é documentado. Qual o nome do The Making of the National Poets? É um livro fundamental para o processo. Michael Dobbs. Ele vai dizer isso, né? Que a partir da restauração, em 1660, esse movimento começa. E aí a gente vai ter várias disputas em torno do Shakespeare. Ele vai ser mais bárbaro para um, menos bárbaro para outro, mas sempre signo de ou um contra-neoclássico inglês, ou um barbarismo à inglesa. Existe uma certa constituição de identidade nacional que se dá, né, com a reabertura dos teatros. E aí no século XIX, eu acho que a modernização do Shakespeare, né, quando Shakespeare, né, quando apagam, né, tudo se considerava desviante na obra do Shakespeare para agradar a família tradicional vitoriana, eu acho que Shakespeare ganha essa dimensão mais patentemente, como você está dizendo, né? E é esse Shakespeare que a Virginia Woolf
está reagindo também, né? Porque a gente não foi uma mulher grande, a gente esquece disso. 38 a 9 anos. E aí é interessante lembrar o Ulysses do Joyce, aquela discussão de Stephen Dedalus na biblioteca sobre Shakespeare, quem é Shakespeare, né? Comportamento muito interessante, contemporâneo da Virginia Woolf. A noite de Parnell, né? Celebrando Parnell. Então é muito interessante a gente pensar a literatura produzida nesse período, né? As ressonâncias que trazem, né? Virginia Woolf lá com o Shakespeare e James Joyce também, né? Então, muito interessante. De novo, uma lembrança. E eu queria comentar aqui a colocação do Thiago em relação a Shakespeare na obra da Virginia, né? Então, é uma provocação que o professor Leonardo fez uma vez, um evento sobre o Shakespeare. Aí, na última, Já te trouxeram hoje. tá vendo? Ele falou pra mim assim, mas você está estudando os ensaios, tal, da Virginia Woolf, tem um ensaio sobre o Shakespeare? Com o título Shakespeare? Não. Né? Não. Como ela fez para o Stern, Jane Austen e tantos outros mais, né? Tem um ensaio sobre Shakespeare. Porque eu perguntei pro Davi, e o Davi não conseguiu lembrar. Não, eu falei não, escrevi. Aí eu olhei e falei, né? Não, o Leonardo me perguntando. Mas ele já sabia que Aí eu falei, não tem. Né? Não tem. Então, assim, quando você fala Shakespeare em Virginia Woolf, você tem que ter uma leitura bem mais ampla da obra dela. Não pode, por exemplo, ficar no Orlando, ou no Teto Todo Seu, ou nos ensaios. Porque é um Shakespeare multifacetado, né? É um Shakespeare com um rosto muito diverso às vezes, com uma função literária muito diversa às vezes, né? Eu gosto muito do Shakespeare no Orlando, né? Justamente por ele se tornar um personagem ficcional, né? O Orlando está descendo as escadarias, né? Passando ali pela ala dos serviçais para encontrar a rainha Elizabeth I, que tinha que visitar sua casa, né? E ele vê, né? Orlando vê aquela pessoa, né? Com toda, né? Chefe e tal. Talvez escrevendo poesia e tal. Então, assim, o que é aquele Shakespeare? É o Shakespeare histórico? O que é aquele Shakespeare? Não é o Shakespeare histórico, né? É uma criação, né? É assim. Pode. A minha versão de Shakespeare favorita é a versão feminina e a melhor transformada. A É a personagem que ela cria, né? Então, como você falou, foi mudando a forma como ela lia Shakespeare, né? A princípio, oprimida, como você falou, né? Por essa grandeza, e depois eu achei importante pequeno, uma pena mudando, né? Essa é a crítica. Essa é a literatura crítica, é a cena crítica. A gente não está falando disso, a cena da universidade. E ela fala isso claramente. No Long mesmo, claramente. E ela posso ler Shakespeare sozinha, porque estou doente. Exato. Eu não preciso de comentadores. Coleridge speaks like a distant artist. Eu preciso de comentadores. E ela já fala, ainda mais professora, quando ela fala que os chineses entendem melhor o Shakespeare. Porque eles podem escutar o som puro. Essa versão de Shakespeare antigo na casa, muita gente escreveu sobre ela, mas tem ensaio lá sobre essa organização Fernanda Viana 2020, né? Então tem ensaio sobre tentando caçar isso, mas por 5 filmes, tem ensaio ótimo sobre livros, sobre Briggs. A crítica Woolfiana vem tentando pensar como a Virginia Woolf talvez crie uma versão do Shakespeare. Até então, gente, a gente está pensando na 1906 da Ford. Great Tragedies, qual o nome daquele livro? Shakespeare and Tragedy, Bradley, 1904. Bradley. 1904. A gente está pensando dessa cena, né, do Bradley estabelecendo Shakespeare e a Virginia. Exato.
E a Virgínia, poxa, não vou falando. Ela sempre se quis uma sabe? Sempre, por mais que eu tenha estudado na Universidade de Londres, ela sempre usou estrategicamente isso como uma forma de empurrar um pouco essa certa institucionalização da literatura. É isso que ela está fazendo com o nome Shakespeare também. Então volta para o texto, esquece os críticos. E nessa outsideness, né, Maria, pensar o inimigo, a geração dela é extremamente transgressor, né? Uma geração ainda tão ditada por um paradigma de que a tecnologização e a industrialização era um caminho inexorável ao progresso, e o progresso no sentido, né, de chão, de fábrica, tem uma relação sinonímica de bem-estar coletivo, né? Esse olhar para a natureza, esse olhar para... Eu acho incrível como em toda a obra dela, assim como nós vemos Shakespeare, natureza é uma realidade, né? Como ela transcreve essa natureza, eu acho que chama para um processo de conscientização de quem está preparado, é claro, para ler isso, né? Mas eu acho que a obra da Monk é tão complexa e plural que a gente pode ler de tantas formas, né? E por isso que ela se conecta com o leitor jovem também, né? Uma vastidão de possibilidades, né? E como tem trabalhos, né, atualmente, que tem essa relação da Virgínia com a natureza, com as flores, com os animais, né? Nós tivemos recentemente, né, na última Wolf Conference, que foi na Califórnia, o ano passado, tem gente estudando tons de cores na obra da Virgínia. Um verde mais clarinho, né, que vai aumentando. É impressionante. E que flores também, tem um trabalho maravilhoso da Elisa, né? Sobre as flores no texto da Virgínia. Então, eu acho que está se formando aí um olhar, uma leitura muito voltada a esse enfoque que a Maria nos apresentou hoje, né? É um breakthrough, né? A gente pode dizer, nos estudos críticos ufilados. A gente vai ter, ao final, na palestra de encerramento, a gente vai ter aqui uma das pessoas que mais estuda sobre o os estudos animais. A palestra dela não vai ser sobre isso, mas se esse é um tema que interessa a vocês podem ter certeza que a Jean, se vocês quiserem perguntar sobre isso, ela vai ficar bem feliz também. Quando ela veio ano passado, ela deu palestra pra gente lá no foco justamente sobre o Wolf Animal Studies. E na UERJ também, né? Lá foi workshop, né? Foi um workshop. Então, se esse é um tema que interessa a vocês, permaneça. Fica aí. Vai ter bolo. Não vai ter bolo. Eu acho que podemos... Tem mais um desculpa, vai, por favor. Eu queria saber como, ou se você pensa a morte como fazendo parte dessa, aproveitando o tema dessa ecologia dissidente em Stanley. Acho que foi muito falado sobre os binarismos na obra, sanidade, insanidade, vida e morte, né, em relação ao suicídio, até tipo, os papéis sociais. E eu achei interessante também trazer mais esse da natureza e da cidade, tipo, natureza e cultura, que é um ponto interessante que eu nunca tinha pensado sobre de novo. Mas eu queria saber se você pensa a morte como talvez um espaço que você vai pensar num ensaio do Léo Bersani, que chama Is Rectum a Grave, acho que é esse nome, que ele fala sobre AIDS e essa associação de queer com uma sociabilidade que também tem muito a ver com a morte, que eu acho super interessante também, quando você pensa na morte como um espaço híbrido, sabe? E tem esse elemento, né, com Sétimos, principalmente o fato dele ser um duplo também da Clarissa, e enfim, essa coisa Eu acho que eu concordo totalmente com você. Eu acho que não, mas para mim a pesquisa que interessa, pensando no free space, primeiro assim, tomar muito cuidado com esse tipo de alternativa, porque eu acho que a pesquisa é uma teoria reflexão da vida.
Então acho que às vezes esse fascínio pela morte pode ser muito perigoso, porque a religião insiste tanto na vida, mas eu acho que neste romance, eu acho que a morte faz comunidade, é isso que você está dizendo. Isso vários teóricos queer vão pensar isso, né? E o Jean-Luc Nancy, na comunidade inoperante, é assim traduzido em português? Comunidade sem operação inoperante. Ele vai dizer justamente isso, né? Que o que faz comunidade, uma ideia de comunidade humana, em última instância, é essa feribilidade constitutiva, essa possibilidade de morrer, que nos faz o tempo todo, né, recusar o que seria uma comunidade imanente, o fato de a gente vai viver aqui um pouquinho e morrer, e tentar criar comunidades que nos deem algum tipo de transcendência, né, nossa ideia de país, nossa ideia de sexo, a gente continua, a gente casa, tem filhos, né? Então isso tem sido algo que eu tenho pensado também. Tem uma queerização dessa comunidade, assim. A gente pode pensar um pouco mais sobre isso, mas o que eu acho mais interessante na Virgínia, nesse caso, voltando ao que a Carol estava dizendo mais cedo. Você fez uma pergunta para a Carol sobre isso mais cedo, né? A Carol mostrou aquela tradução excelente daquela passagem, para mim explícita, de um orgasmo feminino, absolutamente explícita. Mas o que eu acho interessante é que a Virgínia, com a morte do Cervantes, com a vida da Clarissa, consegue deixar ainda mais óbvio isso, que seria um elemento eroticamente frustrado, que vai ter dois tipos de respostas, sabe? Tentar continuar de alguma maneira ou me entregar à morte. Eu acho sempre muito corajoso que a Virgínia tenha feito isso. Gente, se você pensa for ter expandido nesse romance, entre o julgamento do Oscar Wilde e o julgamento posterior de The Well of Loneliness, para o qual a Virgínia foi pronta para ser testemunha, mas não foi, apesar de achar o romance bruto, mas porque achava que era importante que ele fosse lido, né? Você vê como é corajoso que isso esteja ali. Ou seja, eles não são só vulnerabilizados pela influenza, não é isso que faz, né? O duplo só, como o Bradshaw fala. Né? Ela presa no que aconteceu quando ela tinha 18 anos, ou seja, entrando no casamento heterossexual barra um desejo, ele preso em 1918, ou seja, entrando no casamento heterossexual barra um certo desejo. Né? Então, não é só a influenza e a guerra. Talvez o que faça essa duplicação, esse jogo de espelhos, seja justamente, né, esse desejo queer, barrado. E aí as respostas vai fazer a comunidade, em última instância, com certo, mas vai ser a morte, como diz o João Lucas. Mas ela volta, está lá. E vai ser dela no futuro, a gente não sabe. Para isso existe fanfiction.